E nessa aula nós vamos falar sobre a síndrome da deficiência do IN do pulmão. Lembrando que é muito importante estudar profundamente cada uma das síndromes para facilitar a diferenciação na prática clínica. Não basta decorar sinais e sintomas, até porque várias síndromes têm sinais e sintomas muito parecidos. É muito importante entender o que é a síndrome, por que cada sinal e sintoma aparece, como que é a língua, como que é o pulso, quais são os precursores e as progressões, o princípio de tratamento e assim por diante. Então, vamos lá, vamos estudar a deficiência do endopulmão, começando com a sua definição. A deficiência do endopulmão é uma condição onde há deficiência de fluidos corporais e o ressecamento do pulmão. Para funcionar adequadamente, o pulmão precisa de umidificação. O pulmão detesta a secura. Lembre-se que pulmão tem relação com o movimento metal, que tem relação com o outono, que é uma estação do ano relacionada à secura. E o pulmão detesta a secura. Quando isso acontece, ou seja, quando não há fluido corporal suficiente no pulmão, ele não consegue realizar as suas funções da forma adequada e aí aparecem os sinais e sintomas. Quando a gente fala dessa síndrome, as causas possíveis são três. Primeiro, estresse emocional. Então, uma grande quantidade de preocupação que vai afetar o baço, que é o órgão responsável pela transformação, pela criação dos fluidos corporais, pode causar aí uma falta de fluido corporal no pulmão, porque vem justamente dele. O baço cria, o baço gera e depois ele transporta para o pulmão. Se não tem essa geração por conta de preocupação, e aí a preocupação vai afetar as funções do baço, o pulmão vai sofrer e pode acontecer a deficiência do IN. Estilo de vida também é algo importante, porque o pulmão ele é o órgão relacionado com o exterior. Ele é o único órgão que tem contato com o ambiente. Então, aquela pessoa que fica horas e horas no ar-condicionado, aquelas pessoas que ficam horas e horas no trânsito, na poluição, tudo isso pode prejudicar o pulmão também. E o tabagismo. Tabagismo é uma forma de colocar calor diretamente no pulmão. E o calor, ele tende a ressecar os fluidos corporais. Ele consome os fluidos corporais. Então, é muito comum na prática clínica o paciente tabagista ter deficiência do IN do pulmão. Vamos entender agora os sinais e sintomas associados a essa síndrome. Tosse seca ou escarro escasso e pegajoso. Por quê? Não há fluido corporal. O pulmão está seco. Nesse sentido, ele não vai ter uma boa função de descender fluido corporal e ti para o rim. Este ti vai ficar acumulado na região do pulmão e vai começar a ter o seu fluxo contrário, ele começa a subir. Só que ao mesmo tempo não tem umidificação. Então essa tosse, ela vai ser muito seca. E o escarro, ou seja, a secreção que sai nessa tosse, ela é seca e pegajosa. Ela é seca e quando ela sai é muito pegajosa. Por quê? Porque o fluido corporal já foi consumido. Ele não existe mais, ele está em deficiência. A voz é fraca ou rouca, porque a voz tem uma relação direta com o pulmão e para a voz ser límpida, ela precisa da umidificação do pulmão. Senão, tudo fica ressecado, inclusive aí a garganta, pensando no trajeto do canal do pulmão. A boca e a garganta ficam secas, não há fluido corporal, ele está em deficiência, ele já foi consumido, então toda essa região vai ficar seca. Sensação de algo pegajoso na garganta, e tem, porque não tem fluido corporal, então acaba ali tendo alguma absorção, alguma prisão de algumas substâncias, e aí pode ser, por exemplo, poluição, partículas que estão no ar e assim por diante. Então, vai dar essa sensação aí de algo preso, algo pegajoso, algo grudado na garganta. Fadiga, por que vem a fadiga? Porque o pulmão não está funcionando adequadamente. E se o pulmão não está funcionando adequadamente, o Dzong-Ti, que é o Ti torácico, não está sendo produzido adequadamente. Além disso, se o pulmão não funciona adequadamente, a pessoa não vai ter uma boa
respiração, principalmente inspiração. E aí, obviamente, ela vai se sentir cansada. Aversão a conversar, porque é o dzonti que traz essa vontade, que dá a potência da voz. Então, o pulmão não está bom, ele está ali com secura, ele está com deficiência de fluidos corporais. A pessoa não vai querer conversar. Corpo ou tórax magro, por quê? O fluido corporal foi consumido, ele está em deficiência. E fluido corporal dá forma ao corpo. Então, a tendência é que esse paciente tenha o tórax, esta região aqui de pulmão, mais magra. E sudorese noturna, que é um sintoma característico da deficiência de Yin. O Yin não ancora o Yang. O Yang vai para a superfície, ele agita, ele gera calor, e para resolver essa questão de calor aí, o corpo ele abre os poros e sai a transpiração. Por isso que acontece em caso de deficiência do Yin do pulmão, em caso de deficiência do Yin de qualquer órgão. Em algumas situações, a deficiência de Yin pode gerar calor. É o carro que funciona sem água no radiador. E aí, o que vai acontecer? O paciente, além desses sinais e sintomas, vai ter sensação de calor ao anoitecer, que é o momento onde o Yin deveria prevalecer, deveria crescer. Ele não cresce, porque não há Yin. Calor dos 5 palmos, ou seja, nas solas do pé, nas palmas da mão e na região do tórax, e rubor malar, aquele paciente que tem vermelhinho somente a região das bochechas. O pulso é flutuante e vazio, flutuante porque o Yin não consegue ancorar para dentro, lembrando que o Yin tem essa característica de ser mais aprofundado, então ele fica mais flutuante e ao mesmo tempo ele é vazio, indicando uma condição de deficiência. A língua é seca, se tivermos apenas a deficiência do Yin do pulmão, então quando você olha para a língua, é uma língua bastante seca, sem fluido corporal, ou sem saburra. E aí pode acontecer, conforme a deficiência do Yin vai aumentando, essa saburra vai desaparecendo, mas a língua, o corpo da língua continua seco. Obviamente, se há formação de calor, além de ser seca sem saburra, essa língua também vai ser vermelha. E aí, você dentro do teu protocolo aí, do teu princípio de tratamento, vai ter também que limpar este calor por deficiência. Precursores da deficiência do Yin do pulmão. Deficiência do Qi do pulmão. Deficiência do Qi do pulmão indica que o pulmão não vai funcionar adequadamente. Ele vai começar a ficar com o Qi, fluido corporal, parado. Ele perde essa função de descender. E aí, isso vai gerar calor. Tudo que fica parado no corpo gera calor. Calor seca fluido corporal e a partir desse momento você já tem ali uma deficiência do Yin do pulmão. Secura no pulmão, secura como fator patogênico externo, também pode causar deficiência do Yin do pulmão, porque a secura ela entra e ela simplesmente dissolve completamente o fluido corporal de forma bastante rápida. Então, depois de uma invasão de secura, podemos ter aí, e é muito comum na prática clínica ter, a deficiência do Yin do pulmão. Deficiência do Yin do rim. Nós estamos falando aí da essência, principalmente. Isso vai dificultar a formação do Qi de forma geral, vai dificultar todo o processo fisiológico e vai poder gerar aí a deficiência do Yin do pulmão. Esse não é um precursor direto, mas aí uma outra forma de pensar também é nessa relação de pulmão e rim, pulmão enviando para baixo fluidos corporais e Qi. E não basta, o rim também precisa receber. Obviamente que aí tem uma relação muito maior com o Yang do rim do que com o Yin do rim. E deficiência do Yin do estômago, ora, se não tem Yin do estômago, não há geração de fluido corporal, e aí, com certeza, o fluido corporal não é elevado até a região do pulmão, e aí ele já entra em deficiência de Yin imediatamente. Progressões é a deficiência de Yin do rim. Por quê? Se o pulmão não tem fluido corporal para mandar para o rim vai sofrer também. Ele vai ficar sem Yin. E aí vai vir a evolução da síndrome, pensando no mecanismo da doença. Princípios de tratamento aqui, nutrir o Yin do pulmão, gerar fluidos corporais. Então, veja que falando de pulmão, o Yin tem relação direta e única com fluidos corporais. De forma geral, deficiência de Yin tem relação com deficiência de sangue e fluidos corporais. No pulmão, é só com relação a fluidos corporais. E, se necessário, eliminar calor por deficiência. Sugestão de pontos, lembrando que aqui são sugestões
e não algo que você precisa fazer na sua prática clínica. É preciso avaliar o paciente, a sua condição e montar uma combinação específica para ele. Podemos utilizar o P9, que é ponto fonte do canal do pulmão, VC17, ponto de influência do TI, ponto que está localizado acima do pulmão e que vai ter uma atuação como ponto local, o bexiga 43, segunda linha da bexiga, e o bexiga 13, que é o ponto CHU do pulmão, ajustando aí as relações associadas a pulmão, a função e também a fluidos corporais, estruturas e tudo mais, o VG12 como ponto local, VC4 como One Yuan, e é aquele ponto que vai trabalhar o Qi original. Então, ele vai ajudar em todo o processo de formação de fluido corporal, pelo estômago, pelo baço, vai ajudar ali na função do baço também, resolvendo essa condição. R6 com P7, nós estamos falando aí do uso do Yin Chao Mai, que passa pela região, inclusive aqui na região da garganta. Então, o Yin Chao Mai ele tem essa característica de nutrição, de umidificação. Então, ele vai ajudar a compor fluido corporal, a gerar fluido corporal e nutrir o Yin também. VC12, como ponto para fortalecer o centro, nós estamos falando aí do ponto Mu do estômago, ponto de influência das vísceras. Baço 6, encontro dos 3 rins do pé, então vai fortalecer baço, fígado e rim, consequentemente vai fortalecer o pulmão também, pensando no par Taim e também todas as relações da fisiologia. P10 e G11 se tiver calor. P10 é segundo ponto distal, ele limpa calor do canal e consequentemente do órgão, e o IG11 limpa calor de forma sistêmica, então podem ser aí 2 pontos utilizados quando há calor por deficiência. E essa aula fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida ou comentário, basta deixar aqui embaixo que eu volto para responder. O importante é compreender profundamente cada uma das síndromes. Isso vai facilitar muito a sua prática clínica. E se você não tiver nenhuma dúvida, a gente se vê numa próxima aula aqui da Academia do Aprendiz. Até lá, tchau, tchau!